Boa noite, amigos. Aqui eu sou o Matheus Tibus, do canal Cicetnon. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem o like, que sejam membros de nível 3 desse canal, para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual e que rezem por mim. E me sigam nas minhas redes sociais também. Agradeço bastante a todos. Vejam, a Globo é uma força em declínio no Brasil. A Globo é uma força decadente. A grande imprensa do Brasil, como um todo, em primeiro lugar, é preciso que se aponte o seguinte: ela teve uma dificuldade muito grande de se adaptar à internet. Um caso particularmente notável foi a editora Abril. A Abril já foi uma grande potência no Brasil. A Veja era uma das publicações mais vendidas do mundo. E a Abril faliu, quebrou, foi desmembrada, vendida, né, com massa falida. E isso não foi apenas pela adesão da Abril ao PT, que alienou muitos dos seus leitores. Embora isso tenha sido a principal razão, mas também pela dificuldade da Abril em se adaptar à internet. Quase todo mundo que lia alguma revista da Abril guardava essa revista. De tão linda que era a diagramação. A Abril impressionava muito com a diagramação maravilhosa. Uma diagramação, inclusive, de padrão mundial. Todas as revistas da Abril tinham uma diagramação que era algo soberbo. Tão soberbo que toda revista da Abril virava item de colecionador. Para quem comprava, né? Quem comprava uma revista da Abril guardava. Quase toda casa de classe média e classe média alta ou classe alta no Brasil ainda tem na despensa pilhas e pilhas de revista editora Abril, seja da Super Interessante ou da Veja, certo? Mas eles não conseguiram transpor esse design para a internet. Esse design artístico. No início tinha um design que meio que passava essa impressão de emular um design das revistas, sites, mas depois eles adotaram uma fórmula mais clean que acabou o negócio, de qualquer forma, jamais seria o mesmo. O Globo também não soube se adaptar bem. Porque em uma era do serviço de streaming, que claro, tem muita porcaria, eu sou muito crítico às produções Netflix. Tanto que no Mangá nós raramente fazemos resenha de coisa Netflix. Aliás, inscrevam-se todos no Mangá. O link está aqui na descrição. Vou mandar todos vocês para uma live sobre indústria cultural brasileira. É isso aí. Inscrevam-se todos. O link está aqui na descrição. Inscrevam-se todos vocês no Mangá. O link está aqui na descrição, certo? Vejam lá a minha live sobre indústria cultural brasileira, minha com meu amigo Henrique, e se inscrevam lá no Mangá Etnon. Mas vejam, conteúdo. Inscrevam-se no Mangá Etnon, não deixe de se inscrever, viu? Quem não se inscrever vai para o inferno. O link está na descrição. Mas vejam, em relação à Globo, o conteúdo que eles começaram a fazer com o tempo começou a ficar cada vez pior. Uma vez que hoje você tem serviços de streaming, você tem a pirataria, inclusive, na internet, né? E, inclusive, você tem a pirataria, né? Tem gente que já está chegando ao One Piece, certo? Então, acaba que existe um conteúdo muito melhor que o da Globo. E a Globo, ela é uma coisa muito interessante porque é o seguinte: o objetivo inicial dela era ser uma máquina de propaganda, que tanto servisse ao governo militar brasileiro quanto à Time Life americana, que de fato a Time Life subsidiou e fomentou a Globo no Brasil.
a Globo servia como um órgão ligado à Time Life, que era, de todas as grandes corporações de imprensa americanas, a mais ligada ao Deep State americano. Né? Esse sistema foi criado por Walter Clark, que é a figura hoje pouco lembrada, né? Pouco lembrado. Walter Clark. Na verdade, se chamava de Walter Clark, ele nasceu no Brasil, né? Ele nasceu no Brasil ainda. Então, o que acontece? A Globo era, no início, um canal que tinha, isso o próprio Boni já falou, deveria ter como carro-chefe o jornalismo. Mas o jornalismo da Globo sempre foi muito subpar. E o que levantou de fato a Globo foram as novelas. Enquanto havia pessoas capazes de escrever uma novela na Globo, ela conseguia se manter de pé minimamente. Qual é o problema? É porque o nível dos escritores do Brasil decaiu. Que o antigo escritor de novelas no Brasil, o antigo dramaturgo da Globo, né, ele era geralmente um jornalista, e a intelectualidade brasileira é uma intelectualidade de jornalistas, que já é um elemento de decadência. Mas ele era um jornalista com algum conteúdo. Quando vieram as faculdades de jornalismo, e também o advento do copydesk, dessa influência do jornalismo americano no Brasil, o próprio deslocamento do eixo do jornalismo brasileiro do Rio de Janeiro para São Paulo, porque a ditadura militar fechou os jornais do Rio de Janeiro, fechou todos os jornais do Rio de Janeiro, os mais importantes. Alguns, como é o caso do Correio da Manhã, salvo engano, do Correio da Manhã, literalmente na porrada, né? Correio da Manhã da família Bittencourt, né, que é representado, né, diga-se de passagem, no livro Recordações do escrivão Isaías Caminha, que no caso é do Lima Barreto, com o jornal O Globo. Curiosamente, depois a família Marinho colocou esse nome O Globo no jornal que eles criaram, certo? Que diga-se de passagem, né? Esse jornal, o Globo, no livro Recordações de Escrivão Isaías Caminha, é um jornal que diz ser o guardião da verdade, ser o dono dos fatos, mas parece que a vida imitou a arte, mais do que ela deveria ter, né? O resultado é que, inclusive com o fechamento desses jornais, o Globo virou o líder em contexto do jornalismo carioca. E o Globo sempre foi um jornal muito longe do antigo padrão do jornalismo brasileiro. O Globo sempre foi um jornal tendente a essa bizarrice americana, né, de copydesk, de jornalismo baseado em fatos, o jornal que diz que não tem opiniões, diz que aquilo que ele fala são apenas fatos, que não tem ideologia, não sei mais o que. Então, juntando todo esse panorama, claro, o jornalismo paulista, intelectualmente falando, é medíocre. Não vou nem falar do fato de que ele é mais ligado a uma ideologia de esquerda, por causa da influência da USP e da FFLeste da USP, do que o carioca. Confesso que até hoje eu não sei o que foi essa ideia dos militares. Até hoje eu não sei. Que foi essa ideia dos militares de enfraquecer o jornalismo carioca, né, para fortalecer o paulista. Claramente mais à esquerda. Até hoje eu não entendo isso aí. O resultado disso tudo é que o jornalismo perdeu o nível que tinha. Quando houve a implantação em larga escala das faculdades de jornalismo,
A classe jornalística da época avisou o seguinte: isso ia dar problema. Isso ia dar problema. Meu pai que era da NJ, ele me dizia que circulava a seguinte informação nos meios jornalísticos, em revistas para jornalistas, meio mensagem, por exemplo, que o Olavo de Carvalho dizia que eram muito boas e que de fato eram mesmo. As informações que circulavam nessas revistas eram coisa pesada. Pesada. E o meu pai dizia o seguinte: papai que era da NJ, que ele recebia boletim da NJ, que os cursos que tinham a menor média no ENAD, na época, eram os de jornalismo. E isso atestava para o seguinte, que no futuro, os jornalistas brasileiros, essa era a época da obrigatoriedade do curso de jornalismo, para alguém ser jornalista, no futuro, os jornalistas brasileiros seriam gente de nível muito baixo. E foi o que aconteceu. Juntando todas essas causas, o jornalista brasileiro de hoje é alguém que está numa indigência intelectual enorme. Como eles perderam o conteúdo que tinham, e o jornalista era quem escrevia novelas, e a novela era quem entregava a gente para o jornalismo da Globo, que sempre foi subpar, o resultado era o seguinte. O resultado foi o seguinte. A Globo virou um negócio insuportável. E o pior é que a Globo virou um exemplo muito claro, pelas mensagens que eles querem passar, etc., do seguinte fenômeno: que as elites brasileiras, como eu ia dizendo aqui, têm ideias, têm crenças, têm opiniões que são muito distantes das opiniões que o brasileiro, em geral, tem. São muito distantes mesmo. Qual é o resultado disso aí? O Brasil que nós vivemos hoje. Agora, a Globo é algo que está em uma audiência cada vez menor, é algo que cada vez menos gente suporta e que, graças a Deus, está com seus dias contados em termos de influência. Ela virou um fóssil que apenas consegue influenciar os mais velhos e cujas ideias que são transmitidas servem apenas de. Elas servem, acima de tudo, como reforço e autoafirmação de ideias da classe dominante. Como dizia Olavo de Carvalho, essa é a função principal da imprensa brasileira de hoje. Autoafirmação e reafirmação de crença da classe dominante. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.